Olá, bem-vindos ao podcast Ato Falho, sua pausa semanal de conhecimento e reflexão sobre comportamento humano, saúde mental e estilo de vida. Eu sou a Beatriz Monteiro. Eu sou a Ellen Corrêa. Sou a Gisele Oliveira. E para se manter em dia com as novidades do programa, é só seguir o @podcast Ato Falho nas redes sociais. Suas pesquisas, Theodor Adorno e José Kroschik descobriram algo importante. O preconceito não tem relação direta e imediata com a vítima. O preconceituoso não consegue deter o ódio a si mesmo e sua condição psíquica e dirige este ódio para outros. Esse ódio é a marca do preconceituoso, mesmo quando as manifestações são mais sutis, como o desprezo e a indiferença. No episódio de hoje, continuamos essa discussão essencial sobre estereótipos e preconceitos para entender por que é necessário que o preconceito permaneça em pauta. Então, na semana passada a gente falou um pouquinho sobre estereótipo, né? O estereótipo ele é uma das raízes do preconceito. E aí a gente falou tanto do ponto de vista neurológico, né, como que é a neurociência do estereótipo e do preconceito, e também o conceito de estereótipo. E aí hoje, acho que a gente já pode entrar mais diretamente no conceito de preconceito, né? Uhum. E é legal, né, Bi, pegar o gancho do episódio passado, porque a gente falou várias vezes, né, que o estereótipo, ele é um esquema, né, ele é um atalho cognitivo para a gente conseguir, para a gente viver o mundo, né, e nem sempre esse atalho, ele é consciente, né, às vezes a gente vai fazendo esse esquema, esse atalho, de maneira inconsciente, né. E aí, quando a gente pensa em preconceito, tá muito associado, né, às atitudes, ao comportamento que a gente tem baseado nesse tipo de estereótipo, né, e o preconceito ele vai envolver aí esses julgamentos negativos sobre as pessoas, enfim, e, baseado em um grupo que essa pessoa ela tá inserida, né, dentro de um marcador social que ela faz parte. E quando a gente pensa, né, em preconceito, às vezes vem essas frases muito fortes, né, sei lá, mulher não sabe dirigir, né, sendo que quando você vai ver o seguro de carro, mulher tem desconto, porque é comprovado que mulher é muito mais segura na condução do que o homem, tem muito menos acidente com mulher na direção do que com homem, sei lá, todo gay é promíscuo, então associa a homossexualidade com promiscuidade. O que vem de fora traz doença, né? Por isso que não quero haitiano no Brasil, porque eles, além de trazer doença, vai roubar o emprego das pessoas, né? No final, o preconceito também é filho de uma covardia tremenda, né? Também, e indo nessa questão do atalho também que você comentou, mais ou menos recentemente, passei por uma situação de ir numa loja de veículos comprar um automóvel e fui com meu namorado, né? E quando eu cheguei quando eu chego na loja, eu falo com o vendedor, enfim. E o vendedor foi muito interessante, que todas as vezes que ele estava falando sobre o carro, ele ficava olhando para o meu namorado, constantemente. Dificilmente olhava para mim. E tiveram duas situações em que ele na fala dele, porque ele estava até então só olhando, mas na fala dele, ele olhava para o meu namorado e questionava alguma coisa. E aí ele percebeu e ele falou assim: olha, não é a mim que você precisa convencer, você precisa convencer a ela. Ela que vai comprar. E aí. Mas não foi eu que preciso ser agradado, deixa eu te contar que o dinheiro não vai ser o meu. E assim, e o mais chato, né, da situação, e enfim, é que tá tão nesse automático mesmo, que mesmo ele tendo falado isso, ele deve ter, a gente ficou um bom tempo lá, né, e ele deve ter falado, o meu namorado deve ter posicionado exatamente desse jeito, umas 2, 3 vezes.
Então, assim, olha aqui, você não quer entrar? E olhava pra ele, você não quer entrar no carro? Devo fazer um teste drive. E olhava pra ele. Ele falou assim: eu tô Uhum. aqui só acompanhando, cara. Pergunta pra ela. O dinheiro é dela, cara, você tem que agradar ela, as pessoas, né. Exatamente. Então, assim, exato, né. Claro que não, eu fui em algumas lojas, né, não, eu também fui atendida, era um vendedor homem, eu fui atendida por vendedores homens e mulheres, enfim, mas essa loja exclusivamente fez isso, né, então por isso que eu tô dizendo que também não é uma questão somente do homem ou da mulher, né, fui numa outra loja, enfim, mas vem disso, né, vem disso no sentido de Uhum. que pode ser que ela tá escolhendo, mas quem vai pagar é ele, ou alguma outra coisa que na mente daquela pessoa naquele momento tenha sido um atalho de que para ele é muito mais prático, muito mais fácil convencer o cara naquele momento do que, né, se dirigir para a mulher. Ou Pô, mesmo a ideia complicado. de que se você trouxe o boy é porque, ele veio para entender as coisas e explicar para você, pobre mulher indefesa, que não consegue, É, assim, com todo o precisa de sangue da ajuda. menstruação no seu cérebro fervendo, é muito difícil de ter raciocínio lógico, né. Exatamente. Bem, bem, bem por aí. Tadinho, né. Ai, Tenho dó, ai. tenho dó, porque perdeu tempo. Né? Não, e assim, é isso, se essa pessoa está tentando, vender alguma coisa para mim, não está me escutando, não está escutando a pessoa que está comigo, eu não sei se essa pessoa ela não está conseguindo nem disfarçar que ela tem o meu interesse em mente, né. Sim, exato. E isso é muito mais comum do que a gente imagina, já, né, várias amigas também comentaram sobre, vai e coisas, inclusive também, sei lá, ela foi comprar uma cama, né, e mesmo indo comprar uma cama, por exemplo, o vendedor fez a mesma coisa, se direcionou para o marido Uhum. dela, não se direcionou para ela, né, então, só para dizer que também não, independente do que você está comprando também, né. É. É, uma vez eu tive a experiência, assim, e é muito sutil, né? Eu fui comer lanche com o meu namorado, né? E, e aí a gente pediu um refrigerante e uma cerveja. Na hora que o cara chegou, ele não perguntou para quem era, né? Ele nem precisou perguntar, porque ele já sabia que a cerveja era pro Lucas e o refrigerante para mim. Ele já tinha muita certeza disso no coração dele, era o contrário, Era só um né? fato, para ele era só um fato. Ou a gente já teve experiência, sei lá, né, de ir pagar a conta e automaticamente já darem a comanda, enfim, né, pro Lucas, sendo que era eu que ia pagar, né? Então as pessoas, eu acho que isso também traduz muito bem a questão de estereótipo, né? Porque é esse atalho já tá certo, isso é dado, né? E já vira tão automático que nem precisa mais questionar, né? Não preciso saber de quem que vai pagar ou quem está comprando o carro, enfim, já é dito, né? Já se sabe. Então, todos nós vamos fazer esse tipo de atalho, todos nós. Todo mundo tem Uhum, algum tipo de atalho a respeito de alguma informação, a respeito de algum grupo, de alguma classe, de alguma característica. A grande questão é quando, mesmo que existam evidências te dizendo, bom, essa estrutura de raciocínio que você está fazendo, né, ou essa categorização que você está fazendo, não faz sentido, ainda assim a pessoa permanece, né? Então, na Gina concessionária, putz, você recebeu uma informação clara de que era para se direcionar para a mulher. E aí o que que você faz? Você ignora e continua conversando com o cara, né? Porque é, é muito difícil desafiar esses atalhos que a gente tem, mas é essencial se a gente quer conviver com outras pessoas, né? Uma coisa que eu achei interessante no trabalho da Adorno e do José Krochik é justamente essa ideia de crochê? que assim, Krochik, Não, eu é, acho prefiro crochê. é, o que eu achei interessante é justamente essa ideia de que é, e parece muito claro depois que a gente escuta isso, né? Mas essa dificuldade de lidar com uma informação nova ou repensar a nossa a estrutura do conhecimento que a gente tem sobre aquela determinada característica não tem nada a ver com
a vítima daquele preconceito, né? Não tem a ver com o preto, não tem a ver com a mulher, não tem a ver com a gay, nada desse gênero. Tem a ver com a forma como este preconceituoso se relaciona consigo mesmo e mesmo que seja de uma maneira mais sutil a manifestação, né? Por exemplo, dar essa ignorada, ou fazer pressupostos, né? Bom, se a cerveja não vai ser para essa menina, né? É uma cerveja, um refrigerante, então a cerveja certamente é daquele rapaz, mas de uma determinada maneira, você tá, também é uma manifestação de ódio, porque você está recusando a fala ou aquele indivíduo em função de uma ideia que você tem, né? E qualquer grupo social, né, tá sujeito a ter preconceito. Eu acho que, né, e eu acho que principalmente qualquer coisa que é diferente, né? O preconceito tá muito ligado ao que eu não reconheço como parte de um grupo, ao que eu não me reconheço como pertencente, né, ao que eu conheço, enfim. Tanto, né, que a Ou que palavra me tiram, né? é Que me boa, tiram, que me Gi. anulam, que me tiram, que me anulam, né? Nos casos que a gente está comentando. Você não está representada ali, você é anulada. O que eu Uhum, sei é mais importante do que o que você é, né? Então, se eu sei que mulheres não gostam de carro, então é mais importante o que eu sei do que a realidade que está diante de mim. Se eu sei que cerveja é coisa de homem, é mais importante o que eu sei do que o fato de que tem uma mulher na minha frente pedindo cerveja, né? uhum. Exato, e E automaticamente você silencia o outro, né? É. E essa é uma perfeito. E eu agressão. acho e uma covardia, né, porque o desconhecido gera medo, muitas vezes, né, e ao invés de eu enfrentar algo que é meu, né, olhar para mim e para o meu medo, é mais fácil desvalidar o outro, é mais fácil continuar, perto daqueles que são iguais a mim, me fortalecer dentro das minhas crenças, né? E sei lá, enquanto homem branco é superior. Então eu nem preciso olhar para baixo, né? E aí eu nem preciso encarar o meu próprio medo. E aí, nesse sentido que eu acho que o preconceito é uma covardia, né? E vou tocar numa ferida, né, também, que entra em vários assuntos que a gente vai falar também mais pra frente, mas inclusive, por exemplo, o preconceito de você ter um manequim, né, de tamanho acima de 46, por exemplo, e você ter dificuldade de fazer uma compra numa loja comum, de grandes lojas, por exemplo. Quanto existe também isso também nessa indústria, por exemplo, nesse mercado. Ou você tem, né, o GG ou extra G, que não É um servem para PP? uma gorda, ou você tem que escolher as roupas que são plus size, que não necessariamente as roupas, a ideia do plus size, muito frequentemente, não em todos os casos, mas vai muito mais num raciocínio de esconder o corpo do que valorizar aquilo que é bonito naquele corpo. E isso fala da forma como as pessoas que fazem moda, que fazem estilo, de novo, nem todas as pessoas, mas frequentemente, elas pensam que um corpo que é gordo precisa ser escondido e não valorizado. Uhum, E aí o exato. que acontece é que essa mulher ou esse homem gordo vão até a loja e descobrem o quê? Que o extra GG só serve na pessoa 48. E fora também, né, quando, sei lá, você vai numa loja e dependendo do seu porte, seja social, físico, enfim, o vendedor já fala, ai, aqui não tem nada pra você, né? Exato, e aí você vai embora e aí você vê, hoje em dia menos, né, mas ainda tem muito disso. Quando eu quero dizer hoje em dia menos, antes era 100%, agora é 90, 80%, né. Não Uhum. tô dizendo que: "Nossa, agora temos um mercado plus size", não é isso. Mas aí você sai dessa loja e você tem que ir, por exemplo, pra uma loja especializada em tamanhos plus size, onde você paga numa roupa R$ 50 numa loja plus size você vai pagar R$ 200, Só porque né. tem um tamanho De diferente. Exato, então de novo você tem aí uma questão, né, complicada de se lidar, né. Você é anulado perante uma sociedade em função de um tamanho que você utiliza e que não está dentro de um padrão estabelecido. Aí a gente entra em outras questões que a gente fala num outro momento, né, padrões e tudo mais, mas é isso. Uhum.
Mas Sem eu dúvida. me lembro, foi em uma das 1000 coisas da Lady Di que eu assisti, eu não me lembro qual foi. Se foi um documentário, se foi a série os Windsor. Mas uma coisa que mostra ali na série, quando a Lady Di foi, né, com o Príncipe Charles visitar a Austrália, ela tem uma segregação muito forte de povos nativos, né, que são os Hum. aborígenes. E aí, existia tem uma região que eles foram visitar, e aí, eu não sei se foram os dois ou se foi a Lady Di que foi e cumprimentou as pessoas, dando a mão, né, assim, apertou a mão das pessoas. E aí, antes de irem para outros lugares, eles foram abordados pela gestão local, dizendo assim: ó, vocês vão precisar fazer essa tour de novo, vocês vão precisar fazer esse evento aqui de novo, porque vocês encostaram nas pessoas e todo mundo sabe que aborígene é sujo, que aborígene traz Nossa. doença. E não é verdadeiro, né? Isso é puro e simples racismo. Só que fica uma saia justa, porque se a coroa vai e demonstra que não tem preconceito contra esse povo, você tem toda uma quebra de poder. E esse é um exemplo, mas todo estereótipo, todo preconceito sistêmico, ele tem uma função de criar casta, né? De manter o privilégio em alguns lugares e de manter a opressão em outros lugares. Então, Sim, é, privilégio barra poder. Oh, só uma curiosidade, eles fizeram de novo o Ah, rolê? pelo que eu me lembro, faz um tempo, né, que eu assisti. Mas eles não fizeram de novo, mas as imagens deles cumprimentando, dando a mão, né, ou tendo contato físico com os aborígenes, simplesmente não foi transmitida. Hum, Porque é isso, não podia disseminar uma notícia dessas, né? Um outro ponto que eu achei muito interessante, esse é o tipo de coisa que a hora que a gente, muitas das coisas sobre, né, o assunto preconceito e estereótipo, é aquilo que, nossa, faz super sentido, parece até que eu já sabia, mas eu nunca tinha dado formato para um raciocínio, né? É a ideia de que o preconceito ele é um conceito novo, que até metade do século retrasado, na verdade até um trecho do século passado, a ciência, né, os estudos científicos, eles tinham muito mais a intenção de justificar a inferioridade. Então, é, eu esqueci o nome daquela ciência que faz a medição de crânio para identificar criminoso. é os estudos do Lombroso, não é? Será? Peraí. É, porque, assim, você falando e trazendo esse ponto, né, eu acho que os estudos científicos até o comecinho do século passado, Frenologia? eles eram. Frenologia, perfeito. Doutor Google. Desculpa, Ellen. Não, imagina. É que aí eles eram muito pautados em principalmente encaixar, né? É, Até pensando em Descartes mesmo, né? Que é o grande precursor aí de todo o pensamento ocidental, né? Então vai lá na especialização da especialidade da caixinha, e dentro da caixinha vai abrindo outra, enfim, para conseguir enquadrar as pessoas. E aí alguns estudos que ficaram bem famosos foram estudos de Lombroso. Ele teve uma tentativa, né, a partir das características do rosto da pessoa, do formato do rosto, literalmente, entender o quanto aquela pessoa era violenta e, até, e qual era a predisposição dessas pessoas para cometerem crimes. Então, tinha a face do criminoso, né? Se a pessoa tinha o frenologia nariz de mesmo. um jeito, ela poderia ser um psicopata, né? De outro jeito, um grande assassino. O olho um pouquinho para o lado, enfim, né? Mas, de fato, teve, e foram estudos muito validados durante um período, né, até o Lombroso morreu em 1910, mais ou menos 1902, mas teve uma repercussão importante, né, foi muito mais a psicologia e psiquiatria moderna que conseguiu desmistificar um pouco essas correntes, até como uma base,
física mesmo para tentar falar de criminalidade, né? Eu lembro que o estudo da frenologia, que é dele, ele foi fazer a medição e análise de crânios de pessoas que estavam em cárcere. Só que ele faz isso num período, ele faz isso muito próximo da abolição da escravatura. E aí, nesse período, existem uma série de legislações que justificam a prisão de pessoas pelo fato de serem negras. Então, por exemplo, o fato de você estar parado na rua sem fazer nada era vadiagem. Vadiagem era crime. Então, você era preso, né? Mas você, sendo a liberdade das pessoas negras uma coisa muito recente, e aí tendo dificuldade de encontrar trabalho, não tendo nenhum tipo de política de reparação ali, então a população negra foi marginalizada. E aí foram criadas leis que criminalizavam a existência dessas pessoas. Essas pessoas são presas, e aí você justifica que os traços de um criminoso são os traços de Uhum. uma pessoa negra. Esse foi o princípio da frenologia, né? E aí teve muita adesão na medicina, aliás, na cultura brasileira, até grande medida. O Monteiro Lobato era higienista, né? Ele defendia, assim, fortemente a ideia, justamente, de que precisava ser feita separação, segregação de raça, justamente porque Uhum. essa ideia tanto do nativo, quanto, né, do indígena, quanto do preto, como criminosos, né? E era Uhum. cientificamente balizado pelo trabalho do Lombroso. E Até o a gente. trabalho também com as testemunhas vem caindo muito por terra, né, em função disso. O Ah, reconhecimento e tudo mais, né? Então, Uhum. já tem diversos também estudos falando sobre as evidências que depois do caso foi julgado, inclusive com testemunha que reconheceu e tudo mais, você consegue levantar evidências que comprovam que não, que a pessoa que foi julgada e condenada não teve nada a ver, mesmo tendo uma testemunha afirmando que de repente foi. E entra muito nessas estatísticas que você está falando agora. Uhum. tem um caso bem famoso nos Estados Unidos que o cara foi preso, passou boa parte da vida dele na prisão, porque ele foi identificado, né, pela vítima Exato. de estupro. E aí, quando começaram a utilizar evidências de DNA, aí eles descobriram que era um outro cara, prenderam um outro cara, e esse cara que tinha sido preso inicialmente, a única coisa que ele tinha em comum com o criminoso era o fato de serem homens negros. Então ele perdeu anos de vida preso em função disso. Tem um caso famoso aqui no Brasil de uma modelo, eu não lembro o nome dela. Tem provas de que ela estava num evento num estado, só que ela foi identificada, né, como participante num crime num estado diferente. Tem evidência, tem imagem dela no evento, no mesmo dia e horário do crime. E a única coisa que foi identificado nela para que ela fosse acusada é a textura do cabelo dela, que ela usa o cabelo afro. E aí essa história ainda não foi encerrada, se eu não me engano. Uhum. Mas é isso, existem evidências concretas de que ela não estava presente no dia e no horário, no estado em que o crime foi cometido. Mas ainda assim, ela fica sob o olhar da justiça. E aí, essa ideia de testemunho falso, essa ideia do quanto Uhum. que é, as coisas que dizem pra gente, ou mesmo os preconceitos que a gente tem, podem influenciar na memória que a gente guarda. A memória não é confiável. Uhum. A manipulação também do próprio É, poder judiciário, não Uhum. é mesmo, Beatriz? A gente nem passou por um caso desse juntas, não é mesmo? eu ia citar isso Não, agora, mas eu não ia vamos falar, eu entrar em conheço um caso. detalhes. Eu conheço um caso, em que houve algo dessa natureza, mas é melhor não citar mesmo. E quando a gente fala de preconceito, a gente está falando também muito né, de cultura, porque cultura é isso, né? A maneira, o que a gente valoriza enquanto sociedade. E quando a gente estava comentando, né, dos estudos de Lombroso, do término da escravatura, enfim, no Brasil a gente teve um governo muito higienista, né? Então, quando teve a abolição, teve um número muito grande, né, de escravos, que aí já não tinha mais emprego,
ninguém queria empregar essas pessoas, e aí o número de crianças abandonadas também aumentou bastante, enfim. E o governo teve uma excelente e uma brilhante ideia. Falou: olha, eu não posso deixar minha população virar negra. O que eu vou fazer? E aí foi nesse período que a gente teve uma forte migração europeia, né? Porque a Europa, por sua vez, estava vivendo a Primeira Guerra Mundial e o governo, numa ideia mesmo de embranquecer a população, né, facilitou a vinda de trabalhadores europeus. Então, enquanto os escravos eles eram tragos da África, né, naquelas condições absurdas, e vir aqui para fazer trabalho escravo, os europeus, enfim, principalmente os italianos, né, eles recebiam, também tinham absurdos, enfim, né? Também o barco não era das melhores condições, estavam saindo de lá por questões de guerra, enfim. Mas quando eles chegavam no Brasil, muitos deles tinham facilidades, né? No sentido de isenção de impostos para pagar, né, de fazenda, então era mais fácil para comprar terra, e tinha um interesse do governo brasileiro em trazer mais pessoas brancas, para a gente não correr o risco, né, de ter uma população majoritariamente negra, porque naquele período isso poderia ser muito ruim, né? E quando a gente está falando disso, a gente não está falando de uma coisa que aconteceu há menos de a gente está falando de uma coisa que aconteceu há menos de 100 anos atrás, né? Então é muito recente, isso ainda está muito impregnado na nossa cultura, né? A gente é um dos países no mundo que mais mata negros, né? Isso é muito forte. Eu acho que falando, né, dessas questões que o preconceito, enfim, é visto até como estudos modernos, mas a gente também não avançou tanto, né? Porque recentemente a gente teve o movimento do I Can't Breathe, né? Então a gente tá andando aí em passos lentos ainda, né? Quando a gente fala também desse atraso, até o Oscar, por exemplo, né? Nós tivemos agora em 2021 o primeiro Oscar com maior diversidade possível e com as pessoas falando mais abertamente o que queriam, não é mesmo? Pois é. Gente, eu não sei, porque eu não vi o Oscar esse ano, desculpa. Vi, na verdade eu nunca vejo, Eu né? tô hoje com esse comentário de eu não estive tão Glória Pires na minha vida, eu não tenho condições de opinar. É porque eu não, na verdade eu não assisti, até porque geralmente quando tá passando na TV aberta na Globo da Vida, passando e já começa muito tarde, né? Então esse ano eu sou uma pessoa provida de TV a cabo, então eu comecei a ver o início da cerimônia, enfim. E os discursos, né, dos ganhadores, enfim, eram bem carregados de tudo isso, não só pelo que o filme, né, estava pregando, o personagem estava pregando, mas inclusive a opinião própria deles e apresentações, apresentadores também, então bem marcado nesse sentido. Mas é isso, o quanto que precisou, por diversos anos, se questionar muito, não só as indicações, os ganhadores, entre outras coisas. E querendo ou não, agora eu não vou me lembrar qual foi a atriz que ganhou o Oscar. E inclusive, eu, né, vi aí em alguns comentários, até como, entre aspas, um demérito, no sentido de que, como se ela tivesse ganhado, assim, por, né, por objetivo. Exato, obrigada. Esse é o conceito perfeito. Por cota, como se o Oscar estivesse fazendo um favor, né, de reconhecer o trabalho dela. Então, assim, você reconhece e ao mesmo tempo por trás vem todo um trabalho desqualificando, né, tirando o mérito. A gente está em 2021, né, assim, né, complicado. Então, assim, foi revoltante. Em alguns momentos eu parei de ver e depois eu dormi porque ficou muito tarde. Gosto de sinceridade. Sinceridade total. Então eu não vi, infelizmente, o ganhador do melhor filme, mas depois eu fiquei sabendo. Ó. Mas o Oscar, ele é um. Não, o melhor filme. Desculpa, Não sei. rapidinho. Ah, tá.
Se eu Oscar não me engano, melhor acho que é essa mulher. Então, É. Oscar de foi a melhor mulher do filme, trailer? 2000 o Nomadland? É. Isso, o Nomadland. Esse mesmo que ganhou. Ah, tá. Ah, tá. Nomadland, esse mesmo. E aí a É, atriz, deixa eu ver. A atriz. Falando aí, gatinhas. o Hollywood é um excelente exemplo, justamente porque a ficção refletindo aquilo que acontece no momento em que essa ficção é criada, né? E aí, na década de 30 e na década de 40, foi criado nos Estados Unidos um negócio chamado Hays Code, né? Que era o Código Reis, que era um conjunto de regras, né? Era uma legislação com um conjunto de regras dizendo o que, que era adequado e aquilo que era proibido. Era um formato de censura para manter a moral e os bons costumes. E aí, Uhum. algumas coisas, algumas dessas coisas influenciaram tão fortemente a produção cinematográfica ao longo dos anos que a gente vê os resultados disso nesse momento, né? O fato de que existe cinema desde a década de 20, né? Existe o Oscar desde a década de 30, e só agora a gente tem, por exemplo, o ano passado, um diretor asiático, que é o diretor de Parasita. Parasita. Primeiro Oscar de um diretor asiático. A história, durante o período do Código Reis, por exemplo, nos Estados Unidos, uma mulher chinesa, uma atriz chinesa, ela foi impedida de ser protagonista num filme que contava a história de uma mulher chinesa, porque o par romântico dessa mulher seria um homem branco. E aí nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a gente tem uma relativização dos conceitos raciais quando é voltado para asiáticos, né? Porque no Brasil, asiáticos são considerados mais próximos do branco. Nos Estados Unidos, não, claro que é um gênero de preconceito diferente do que Uhum. outras raças, mas é bem marcado o preconceito contra amarelos, né? Uhum. E na época do Hays Code, não podia ter um casal, é, como é que é o nome disso? Biracial, É, não é um casal em que as duas pessoas não eram intercultural, da né? mesma etnia. Uhum. E aí, então, uma mulher chinesa foi impedida de interpretar Uma uma mulher chinesa. asiática. Isso, o papel foi interpretado por uma mulher branca, só porque, a personagem pode até ser oriental, a personagem pode até ser asiática, mas os atores não podem ser integrados do ponto de vista racial. Também tem a história da primeira mulher negra a ganhar o Oscar, que foi a atriz que fez a Meme de E o Vento Levou, ela fez uma escrava. E na época as leis de segregação eram muito rígidas, então as pessoas negras não podiam entrar em Uhum. todos os lugares, não podiam entrar em quase lugar nenhum que fosse espaço branco. E ela estava do lado de fora do teatro, ela teve que ser chamada às pressas para entrar, receber o prêmio dela e sair, porque ela não podia ficar no mesmo espaço que era reservado para pessoas brancas. E entre o primeiro Oscar de uma mulher negra e o segundo, você tem pelo menos 30 anos de história. Então, toda uma ideia de preconceitos que regia ali os Estados Unidos, e que em grande medida ainda influencia fortemente a cultura americana, lançando sombra até hoje. Uhum. É muito recente, né? Você não É tá muito falando. recente. E para você ter uma mudança cultural, não é do dia para noite que você vai apagar anos de história, né? Não é falando pré-conceito no lugar de preconceito, né? Que também muda. É. Sim. E aí, o que eu acho que pega muito para muitas pessoas é a ideia de, ai, foi há tanto tempo, por que que a gente ainda está falando disso? Eu escuto isso com alguma frequência, né? Ah, Uhum. isso ficou no passado. Eu já cheguei a escutar, sair da boca de uma pessoa da mesma idade que eu, que não existe mais preconceito, não existe mais racismo. Isso é uma coisa que ficou para trás. E não, não.
faz pouquíssimo tempo que essas coisas aconteceram. Direitos das pessoas LGBT é hiper recente. Direito de pessoas trans é mais recente ainda, não tem 15 minutos de história, né? Bom, nós três aqui somos da mesma faixa etária, então a gente pegou o mesmo período educacional, né, da educação brasileira. Eu não sei vocês, mas eu vou chutar que vocês também receberam na escola a informação de que os indígenas brasileiros não foram escravizados porque os portugueses perceberam que eles eram muito preguiçosos. Sim. Essa foi uma informação que a gente recebeu na escola, no ensino formal. E essa é uma informação muito distorcida, porque afinal de contas, o povo indígena foi vítima de um genocídio como não existiu Absurdo. outro. Desde que os europeus chegaram nas Américas, é, o, o, o holocausto que eles fizeram com os povos indígenas, isso vale para todos os colonizadores que vieram para cá em todas as regiões da América, né, do continente todo. E aí, na hora de justificar certas coisas, é isso, indígena era preguiçoso, por isso que indígena não se defendeu, por isso que indígena foi, foi, foi apagado da história. Foram os próprios negros que vendiam negros na África. Não, isso não é verdadeiro. Eram os próprios negros que tinham preconceito com os negros. Isso não é verdadeiro. Não. Essas são histórias que a gente. Essas foram distorções que foram apresentadas para a gente como se fossem fatos para justificar as ações, as atrocidades históricas que foram cometidas, né? Sem dúvida. A Gi até comentou, né, Gi, da questão do preconceito, porque, assim, em termos de semântica, é isso, né, a palavra preconceito, ela tem o prefixo de pré, que significa, né, você ter uma avaliação prévia e conceito, né, que está relacionado a juiz. Então, quando você pega a palavra em si, é como se você visse um prato e falasse, eu não quero comer porque o prato é feio, sem saber o gosto, né? Então, eu tenho críticas, né, esse conceito, porque eu acho que muita gente fica usando isso como bengala para sempre, mas ao mesmo tempo, eu acho que ilustra o quanto também o preconceito ele está ligado à ignorância, né? A falta de contato, a falta de conhecimento, a falta de profundidade, e até continuar e perpetuar para sempre em esquemas que são mais rápidos, né? É mais fácil eu julgar uma pessoa sem conhecer, é mais fácil e mais seguro eu continuar perpetuando palavras, frases para sempre, ao invés de parar, entrar em contato com aquilo, conhecer verdadeiramente e tentar mudar o que é preciso, né? Não, eu concordo plenamente. Uma coisa que eu observo é que isso é um fato. Ninguém quer pensar em si mesmo como alguém que causa mal para o outro, que comete Uhum, injustiças, que faz coisas negativas. E aí, quando a gente aponta, olha, essa fala não foi legal, ou esse conceito não tá bacana, né? Olha, essa ideia que você está falando aqui, ela é racista, ou é machista, ou ela é homofóbica. As pessoas elas têm uma tendência a se defender disso que é considerado uma acusação, né? Então, não, eu uhum, não sou racista, e pensar em justificativas para isso, ao invés de tentar desafiar o que eu sei a respeito disso. uhum. E é claro que a gente pode falar mais disso a hora que a gente estiver ali no Falei Tá Falado, né? A hora que a gente for falar o que que a gente faz com essa bagunça, é, mas eu acho que vale a pena citar isso desde agora, né? Dizer, é um preconceito, é isso, realmente, é um preconceito. Eu sei pouco sobre o assunto e eu estou atuando com pouca informação que eu tenho, mas existe uma má vontade, né, entre desafiar os conceitos que se tem, justamente para não se perceber como alguém que pode falhar com o outro.
E aí, nesse ponto, Perfeito. eu volto pro Adorno e pro José Crochê. Kroschik. Che. Eu volto pro Adorno Crochê. e pro José Kroschik, não sei, me perdoa se você estiver ouvindo, José. Eu volto para esse ponto que é justamente é, o ódio de mim mesmo, o ódio da minha própria condição, que eu não consigo lidar e eu direciono para um outro para me recusar a lidar comigo mesmo. Eu sei que ficou Uhum. meio confuso quando eu falo desse jeito, mas no fim das contas, eu encontrando um lugar para depositar o ódio que eu sinto de mim mesmo e não me desafiar nisso. Uhum. Teve uma pesquisa recente, né, e principalmente eu acho que é, para quem levanta a bandeira, né, que é mimimi, enfim, que não acontece mais, que isso já é página virada, né? Porque em 2008, 23% dos brasileiros eles tinham declarado que já tinham sofrido algum tipo de preconceito, né? Seja em relação à questão de raça, local onde mora, classe social, orientação sexual. E esse mesmo estudo, agora em 2019, o número saltou para 30%, né? É, entre 2017, não, 2015 e 2017, a cada 15 horas, uma pessoa ela sofre intolerância religiosa, tá? E grande parte dessas importunações, elas são de pessoas que fazem parte de religiões afrodescendentes, São né? direcionadas para, né? Perfeito. No Brasil, né, o número de violência, de preconceito contra a comunidade LGBTQIA+, né, gays, lésbicas, bissexuais, enfim, é absurda também, né? Que dados do SUS mostram, né, que uma pessoa LGBTQIA+, é agredida por hora no Brasil, né? Então, a cada hora, uma pessoa é agredida. Isso é bizarro, né? Segundo dados do DataSUS, né, houve um aumento de 59% no número de mortes no Brasil contra pretos e pardos. Gente, é surreal, é bizarro, Uma coisa né? que eu acho super importante mencionar é que, assim, tanto em relação à autodeclaração de etnia, né, de pretos, pardos ou indígenas, quanto nos registros de violência, não é que hoje teve um salto necessariamente, né, que teve um aumento Uhum, nesses índices. O que acontece é que hoje há registro desses índices. Então, a violência contra marcadores sociais, né, existe historicamente. Eu vou dar o exemplo da violência contra a mulher. O termo feminicídio, ele é novo. Antes, aconteciam as mortes de mulheres pelos mesmos motivos, nas mesmas uhum, condições de violência, mas tinham outros nomes, né? Era só homicídio, ou era crime passional, crime de paixão. E hoje a gente tem um nome que evidencia uma estrutura de violência, uma violência estrutural e uma estrutura de violência em relação a mulheres. Então, uhum. os índices, o aumento nesses índices não quer dizer que antes não tinha, só quer dizer que hoje a gente sabe. Perfeito. E eu acho que também, Bi, existe um movimento importante, né, em contrapartida, que, por exemplo, talvez em 2008, quando foi perguntado, apenas 23% das pessoas, né, tinham dito que tinha algum tipo de preconceito, era porque talvez em 2008 a gente ainda cantava marchinha de carnaval e estava tudo bem, né? Que a Exatamente. gente ainda falava, e eu tô falando da época que eu estudava, né? Era comum as pessoas falarem: ah, fulano tem cabelo ruim.
né? E hoje, talvez, isso tenha saltado, porque esse tipo de coisa já não é mais permitido, né? Não quer dizer que não aconteça, mas já não cabe mais, né? Já não é mais correto. Então, Historicamente, na mesma proporção que hoje então, pertencentes de grupos minoritários conseguem perceber o tipo de opressão, conseguem se relacionar com a própria identidade, com os marcadores sociais, conseguem se posicionar a esse respeito, querendo ou não, a tecnologia ajuda nesse ponto, né, de disseminar mensagens uhum, positivas, mas também ajuda a disseminar mensagens negativas. E aí, grupos que são voltados para o ódio de outros grupos sociais acaba tendo espaço para destilar ódio, né? como por Exatamente. exemplo. Recentemente, como por exemplo, eu vou entrar aqui já cortando vocês. Esse comercial eu sei, tá? Aquela. Ai, Esse não precisa procurar no Google. Não, embora eu tô procurando aqui do mesmo jeito, que eu fico lembrando, vocês estão falando, eu fico lembrando, eu fico jogando no Google. Não sei se vocês ouvem meus tecladinhos assim. Mas foi feito um comercial, né, de lançamento da nova camisa do Palmeiras. Não sei se vocês viram o bochicho também que deu, não né? vi. Não, é relacionado a futebol, então não vi. Pois é. É que eu ando um pouquinho, né, um pouquinho, assim, mais inserida Uhum. ao mundo, quando a TV está passando alguma coisa que outra pessoa tá vendo, eu tô fazendo outra coisa aqui junto. É, Mas foi lançado no comercial da nova camisa aí de futebol do Palmeiras. E enfim, né, como todo comercial, como tudo na vida, né, tem lá diversas pessoas representando e com a camisa do Palmeiras e tudo Uhum. mais. E aí começou a chover na internet milhares e milhares de ofensas em relação a os negros que apareceram no comercial. Oi? Porque exato. No lançamento, assim, um monte de gente caiu na internet matando, com um monte de comentário racista, mas assim, no nível absurdo, absurdo de você ler, né? Eu vi na televisão, não acompanhei na internet, mas o resumo que veio ali, horrível, horrível. Tanto que o próprio. Olha, eu ia falar instituição, você vê como eu sou muito boa de esportes e futebol, principalmente. mas Mas o próprio vale. time, instituição, enfim, eles fizeram todo um movimento contra e falar sobre o Eles se Palmeiras ser um time posicionaram? posicionar, É exato. O por isso que eu Palmeiras é sou um time. palmeirense. Não sabia que isso tinha acontecido. Eles fizeram lá uma ação com um quadro da Tarsila do Amaral, Os Operários, né? E Uhum. aí, falando que o Palmeiras é um time de todos, de todas as pessoas, de todo mundo e tudo mais, e aí fizeram, né, aquela analogia com o quadro dela, Os Operários, né? Então eles não só se posicionaram, mas fizeram também uma ação em cima disso para dizer, olha, ficamos sabendo e essa é a nossa posição e é para todo mundo saber, continuar sabendo qual que é a nossa posição. Óbvio que tem toda uma questão, né, Claro. né, por trás disso, a gente sabe, Uhum. mas é isso, né, gente? De Mas novo, pelo o quanto. menos se posicionou, né? Sim, com certeza. Mas o quanto as pessoas. A gente já falou também em outros episódios, né? Não me lembro agora qual, a Beatriz me ajuda, mas assim, o quanto as pessoas dentro também do mundo virtual se sentem à vontade de se mostrar e de fazer aquilo que elas são, né? E que Plano de de repente. privacidade que a gente comentou, inclusive sobre cancelamento, sobre linchamento Uhum. virtual e etc, né? Isso, exatamente. Então, você não fala no elevador quando você sobe com alguém, mas você entra ali no Twitter, no Instagram, e você mete a boca para falar aquilo que você realmente é. Ou seja, existe, tá aí, embora, né, de forma mais velada, né? E é Poder do curioso anonimato, você né? Velada ainda é uma palavra ter. certa, né? Mas enfim. Mas é o poder do anonimato, né? As pessoas são muito corajosas anonimamente, né? Sim, Curioso exato. isso ter acontecido com o Palmeiras, porque o Palmeiras é um time historicamente constituído por brancos, né? É um time. Foi a própria torcida, Gi, que fez isso? Você sabe? Eu vou procurar saber agora. Que se posicionou? Não, que Como agrediu. que Foi a própria agrediu, torcida, a própria torcida. Não, meteu não. pau. Mas tudo na internet, né? Choveu de Uhum. comentários, tudo na internet. Meteu pau, mas assim, nojento, assim, os comentários nojentos.
Muito ridículo. Tanto que, assim, eu não tinha prestado atenção no comerci na chamada do gente, eu só falo comercial, da Uhum. reportagem, porque estava só passando como se fosse o lançamento mesmo, né, eu só olhei, vi e tal, olhei de novo, vi e tal, aí daqui a pouco eles começaram a comentar, e aí choveu na internet um monte de comentário racista, eu falei: "Espera aí, eu não prestei atenção no comercial direito, por que que eles estão falando André, isso? Que está acontecendo?", né, ou seja, me causou um estranhamento, né, e aí depois eu fui entender, sei lá, vai, de 3 pessoas, 2 eram negras, de 5 pessoas, 3, 4 eram negras, gente, estamos falando do nosso Brasil, né? A gente está falando do mundo. Não, mas quando a gente olha jogador de futebol, você tem um número representativo de brancos, de negros e pardos. Sim, no Sim. time do Palmeiras, por exemplo, né? E até os principais jogadores do Brasil. Olha o Neymar, Robinho, Pelé. A grande maioria é mas negra ou parda, né? Que absurdo. Que tipo, quer mas Isso, e dizer, você você pode enaltece quando jogar tá no meu ganhando. time, falar, você pode jogar no meu time, né? Você pode ser um jogador do meu time, você tem que fazer gol, mas na hora de mostrar representatividade não pode ter nada que te represente. Por isso que eu também gostei muito deles terem colocado o quadro da Tarsila do Amaral, porque eu acho que é também eu não sei se foi proposital, mas é também um dedo nessa ferida, porque olha a torcida, na hora que eu ponho, né, um comercial com negro, vocês tudo lá falam mal, mas na hora que tem uma pessoa negra ou parda fazendo gol, ninguém fala nada, né? mas Ninguém fala esse. Ai, que absurdo, gente. Fiquei Ma brava, que mas aí horror. eu vou dar uma pincelada, vai ser uma pincelada superficial demais para a complexidade do tema, e a gente pode fazer um episódio específico sobre isso num outro momento, até com pessoas com um local de fala mais adequado do que o nosso. Uhum. Eh, Sim, sim, boa. mas Concordo. É. pensando na estrutura do racismo, por exemplo, existe o rolê do racismo, aspas, "benéfico", que é a que é um racismo muito sutil, ele é muito mais baseado em elogios distorcidos. Uhum. Então, por exemplo, quando tem uma maratona, e aí, o pessoal da Etiópia, porque o pessoal africano corre, né, porque eles precisam correr na selva. Uhum. Uhum. Africano precisa correr na savana. Ah, não. Jogador de futebol preto é bom porque tá no sangue, porque isso que aquilo Uhum. são maneiras muito sutis também de reduzir a jornada daqueles indivíduos à característica fenotípica, né? Sim, Uhum. lumenando mesmo nesse ponto, mas ao aspecto de aparência, né? É negro, Uhum. portanto, é mais forte fisicamente, portanto, vai melhor no esporte, etc. E Não, a por gente tá mais. voltando à escravidão. É, É é, isso, ele é tá a ali, história ele de. pode. É, então, assim, como eu não estou ofendendo, não é racismo. E não, isso Uhum. também configura racismo. Elogiar uma pessoa que é preta porque tem os dentes bonitos. Poxa, isso é um elogio de dono de escravo. Não, mas o meu comentário, Bi, foi no sentido da hipocrisia da torcida, entendeu? Sim, Não, exato, mas é uma mas acho que isso se hipocrisia que eu Não, não comunica. concordo foi que é isso. assim, não foi de falar, tipo, ai, todo bom jogador é negro, mas a minha, o ponto foi no sentido da hipocrisia. Tipo assim, jogar aqui pode, você pode ser um jogador e fazer gol pra mim, né? Ninguém vai Mas falar nada. Exato, mas Agora, reconhecer não. Exato, é por isso que a Beatriz está é, comentando, e eu acho que assim, uma fala tua, da Beatriz complementa, e é isso, a uhum, gente está voltando à escravidão. Então, assim, eles são gente, que ótimos, eles são absurdo. bons, mas para jogar É, futebol e para ganhar, porque se eles perderem, a gente sabe muito bem quantos comentários inúmeros já de- tiveram, racistas, porque o exato. cara não jogou direito, porque o time não está ganhando o campeonato. Então, assim, eles estão ali, eles são pagos, teoricamente. Então, assim, a gente está falando de uhum, escravidão, a gente tá falando de é. escravidão de novo. A gente está falando em colocar, em valorizar as pessoas de acordo com a serventia que elas têm para nós. Exato. E isso fica muito Gente, que É evidente absurdo, quando a absurdo. gente fala absurdo. desse racismo benéfico, justamente, mas isso a gente também consegue ver em outros tipos de estrutura de preconceito, né? Então, eu prefiro que o meu cabeleireiro seja gay porque você sabe como as gays são, né? Isso também
você está fazendo um elogio muito dentro de aspas em relação a uma característica que está generalizando um indivíduo, e aí você está recusando todas as características daquele indivíduo, porque existe uma associação ali de que um homem gay tem características femininas, junto com as vantagens masculinas, e, portanto, é interessante, portanto, eu posso fazer essa redução. E não, continua sendo preconceito do mesmo jeito, né? Uhum. E aí, quando a gente vai para o É, esporte, bom, justamente no formato que a Gi falou. Enquanto tá ganhando, nossa, incrível, ótimo, negros maravilhosos, como diria aquele Porque me comentarista. servem, o É, comentário é esse, me servem, né? a, Tá a partir embutido. do, a partir do momento em que não me serve, eu não precisa nem ir muito longe. Se a gente for olhar o que aconteceu no Big Brother, né, com a Carol Conká, as ações delas são condenáveis? São. Só que criou-se a oportunidade para as pessoas fazerem comentários e fazerem ataques de cunho racista. E aí, uma ideia persistente que fica permeada no racismo, por exemplo, que pessoas negras são sujas ou que transmitem doenças, o que quer que seja. Muitos das agressões que eu vi direcionadas para Carol Conká eram nojenta, era suja e um monte de coisa que é racista, mas estava disfarçado porque estava tentando acusar o comportamento dela. Mas espera, existiram pessoas brancas que tiveram comportamentos inadequados em relação ao Lucas na casa e não sofreram agressões esse nessa mesmo proporção? tipo, né? É. Uhum. Ou mesmo, por exemplo, a Vitube, que não tomou banho ao longo da edição, né? Que tinha poucos banhos, ela foi chamada menos vezes de nojenta do que a Carol Conká, por exemplo. De novo, Uhum. não endosso o comportamento da Carol Conká, porque de fato o que ela fez foi uma violência. Mas o Mas Big Brother choveu preconceito, né? Intolerância uhum, religiosa. exato. E aí, esse é um ponto importante e é que de novo, não é só porque a gente faz parte de um marcador social que a gente está isento de preconceitos. Uhum. Muito pelo contrário, né? Vamos falar do nosso amigo Paulo Freire, que dizia que quando a educação falha, o sonho do oprimido é ser opressor. E, querendo ou não, isso acontece com alguma frequência, né? Quando você sofre uma agressão sistêmica sem ter uma estrutura que cuide de você, você passa a repetir a agressão de maneira indiscriminada, né? Nós começamos a discutir sobre estereótipos, sobre preconceito, sobre experiências e lugares de fala. A gente teve ideia para outros episódios, e aí quando a gente percebeu, a gente tinha falado aí 2 horas direto, sem grandes pausas. Como tudo tem limites, inclusive a paciência e o tempo das pessoas, a gente resolveu dividir o episódio sobre estereótipos e preconceito parte 2 em mais um pedacinho. Então, essa semana vocês escutam o ato, e aí na próxima semana vocês escutam o Falhei Tá Falhado e Não Se Falha Mais Nisso, e o Terapia de Grupo. O podcast Ato Falho tem trilha sonora da Ben Sound e a identidade visual é do Douglas Refundini. O podcast Ato Falho vai ao ar toda terça-feira às 9 da manhã nas principais plataformas de streaming. Eu sou a Beatriz Monteiro. Eu sou a Erin Corrêa. Sou a Gisele Oliveira. E para se manter em dia com o programa, é só seguir o @podcast Ato Falho nas redes sociais. Até semana que vem. Até. Beijo! Beijinho! Tchau!